Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja. E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. A graça e a paz de Jesus, amém? Glória a Deus. A missionária Márcia estava preocupada ali com o horário. Eu falei, ih, varô, tá tudo na direção do Espírito Santo. Quem manda é Ele, amém? Quem manda é Ele, o nosso tempo é dele. Tudo isso aqui, irmãos, que está acontecendo, tem muito a ver com aquilo que nós vamos falar nesta noite. Eu me alegrava ali, Silas Pelói, porque o Espírito Santo, ele vai amarrando as pontas, né? Ele vai ministrando, ele vai juntando as peças. E até então eu estava tentando achar o fio desta mensagem que o Senhor falava comigo hoje. Mas tudo que está acontecendo aqui nesta noite, os louvores, a palavra, né? As revelações, até o louvor, inclusive a letra, algumas coisas, o que o pastor Jefferson disse agora há pouco aqui sobre o evangelismo, tudo isso tem a ver. Então glorifica o Senhor, que Ele está no controle de todas as coisas, amém? Glórias a Deus. E igreja é isso, irmãos, igreja é a participação de todos para a glória do nome do Senhor Jesus. Inclusive, é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, amém? Fica de pé comigo, por favor, e abra sua Bíblia em Mateus 16, Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 16, e já abre ali um pouquinho mais para frente, Mateus, no capítulo 28 também. Mateus 16 e Mateus 28. Glórias a Deus. O Espírito Santo trazia ao meu coração algo sobre esse tema. Por que a igreja existe? Esse fim de semana aconteceram algumas situações e conversas e diálogos, aconselhamentos. Em alguns momentos esta pergunta, né, em alguma discussão no bom sentido, né, na argumentação de palavras, de ideias, talvez esta frase, esta pergunta tenha vindo à tona. Por quê? Por que a igreja existe? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesta noite. Quem achou diz amém. Mateus 16, o verso é 18. 16, o versículo é de número 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Vou ler de novo. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Mateus 28, versículo de número 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Amém? Tome o teu assento e dê um aplauso a Jesus nessa noite. Isso, bem forte aí que é para Jesus. Aleluias, receba, Senhor.
Receba a adoração da tua igreja. 2 textos que falam sobre a igreja. Um texto onde nosso Senhor fala, os dois é o próprio Senhor que está falando. Aonde ele está falando com Pedro, e nesse diálogo ele está preanunciando o nascimento ou o surgimento ou a origem da sua igreja na face da terra. Ele está falando de coisas espirituais com Pedro, que ainda não entende muito sobre o espiritual, o transcendente, o eterno. Mas ele já está trazendo revelações e palavras que na verdade seriam realizadas, viriam a efeito para todos sempre. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, não sobre Pedro, mas sobre ele que é a pedra angular, a pedra de esquina, rejeitada pelos edificadores, mas preciosa para Deus. Este é o significado: sobre mim edificarei a minha igreja. Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina. O apóstolo Pedro, depois, no decorrer da história, vai relatar isso, vai testemunhar que Jesus é esta pedra nas suas cartas. Ele vai dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o diabo, o inferno, o Hades, não poderá prevalecer sobre a minha igreja. Mais adiante, quando ele finda todas as coisas, ele cumpre o seu chamado, o seu propósito, a sua obra redentora, o seu ministério, ele ressuscita, e naquilo que nós conhecemos como a grande comissão, onde ele chama os seus discípulos e dá a famosa ordem: ide e pregai o evangelho a toda a criatura, e façam discípulos, ou fazendo discípulos de todas as nações. E o pastor Jefferson falava disso agora há pouco, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando as minhas palavras, ensinando o meu reino, ensinando os meus princípios. E nesta dinâmica da minha palavra, da fé, na minha obra, e nessa dinâmica de ser uma nova criatura, contendo a minha palavra e o meu espírito, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Palavras que falam da origem da igreja do Senhor, a instauração da igreja. Mas o que é a igreja? O que é a palavra igreja? Qual é a definição, já que hoje é um culto de ensinamento? A palavra igreja vem da palavra grega eclesia, ou eclésia, que é definida como uma assembleia ou reunião de pessoas, ou chamados para fora. Na verdade, quando você procura sobre esta palavra, a etimologia, como ela é formada, no grego são duas palavras que formam chamados para fora. E tem todo um sentido de chamados. A igreja é chamada para fora do mundo, chamada para fora do pecado, chamada para fora de uma vida de pecado, de uma vida de escravidão, de uma vida nas trevas, para uma vida na luz, para uma vida liberta pelo Senhor, para uma vida de novidades, para uma vida no reino do Senhor. Mas no contexto do Novo Testamento, esta palavra não significa literalmente chamados para fora, mas sim uma assembleia ou reunião de pessoas. O significado primário de igreja, como nós já podemos perceber, não é um prédio. Não é um prédio como muitos entendem ser o prédio, mas uma reunião de pessoas. Lá em Romanos 16:5, Paulo vai saudar os irmãos: saudai também a igreja que está em sua casa, dizendo sobre a igreja que estava localizada na casa de Áquila e Priscila, 2 obreiros na obra do Senhor. Eles tinham a igreja na sua casa. Então veja que igreja não é primariamente falando um templo ou uma construção, é o que nós chamamos de templo, mas igreja é a reunião daqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas esta igreja também é chamada na Escritura como corpo de Cristo. Efésios 1:22 e 23 diz: e sujeitou Deus todas as coisas aos pés de Cristo, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo,
a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O corpo de Cristo é feito de todos os crentes desde o tempo de Pentecostes, de Atos 2, até ao arrebatamento da igreja. E esse corpo de Cristo, também chamado de pedras vivas, Pedro também usa esta figura de pedras vivas, que são utilizadas, uma construção espiritual, né, um templo espiritual, pedras vivas, esta figura corpo de Cristo, que não somente é constituído de apenas um membro, mas de vários membros, do qual Cristo é o cabeça. Esta igreja, corpo de Cristo, ela se divide e consiste em dois aspectos. Você já vai entender onde eu quero chegar. Que aspectos são esses que a igreja se divide? A igreja universal é o primeiro aspecto. A universal do reino de Deus? Não, a igreja universal significa dizer todos aqueles que assumiram por fé um relacionamento com Jesus, um relacionamento pessoal, todos aqueles que tomaram por fé a palavra do Evangelho, as boas novas, todos aqueles que a confessaram diante de testemunhas, que o Senhor Jesus é o seu único e suficiente Salvador, e que por fé tomou a salvação sobre a sua vida, e que agora caminha em novidade, porque quando ele acreditou em Cristo, e se isto foi de coração, diz a palavra que nós somos regenerados neste ato. O Espírito Santo veio nas nossas vidas e nos regenerou, nos deu um novo nascimento. Estávamos mortos e Ele nos vivificou, diz a palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que faz a obra regeneradora no homem, como disse aqui outro dia a missionária Cecília. Agora nós, quando cremos na palavra, cremos no Evangelho e recebemos o selo da promessa de que somos do Senhor e de que um dia Ele nos buscará, nós fazemos parte agora da Igreja Universal. E esta igreja tem este nome porque ela está nos quatro cantos desta terra. Você faz parte da Igreja Universal, mas neste mesmo momento um irmão está lá no outro lado, no Japão, adorando Jesus em algum lugar. Ele também é da Igreja Universal. Alguém está na Coreia do Norte, talvez escondido na Coreia do Sul. Alguém está na Europa, alguém está nos Estados Unidos adorando a Jesus, independente de onde esteja, mas que esteja se reunindo em 2 ou 3 no nome do Senhor. E diz a palavra que o Senhor está no meio deles, ministrando e abençoando a vida deles. Igreja Universal. O segundo aspecto da igreja do Senhor, que nós já entendemos que é uma reunião, uma assembleia de pessoas crentes, que são formados de vários dons e talentos. O corpo do Senhor Jesus é a igreja local, e aí sim nós falamos de espaço físico. Gálatas 1 e 2, Paulo vai dizer assim, Paulo apóstolo e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Aqui vemos que na província da Galácia havia muitas igrejas físicas. Estamos falando agora da igreja local. Então nós já podemos entender que a igreja universal é o povo de Deus, é a congregação do Senhor, que se subdivide em igrejas locais para buscar a comunhão, para buscar o culto ao Senhor e para a edificação comum do corpo de Cristo. Isto é a igreja. Mas, para nós passarmos adiante e entendermos para que serve a igreja, por que eu e você somos igreja, o que é que eu e você precisamos fazer como igreja, o que é que eu e você precisamos saber para sermos igreja. Eu achei interessante falar para você o que não apenas, aleluias, ela existe para fazer. A igreja não apenas existe enquanto igreja local e instituição, ela não apenas existe para fazer, por exemplo, casamentos. Há um entendimento de que igreja é tantas coisas e que se junta, né, tantas ações e atividades para se formar uma igreja. Não. Eu quero dizer para você, a igreja faz isso sim, como ações, digamos assim, secundárias. Mas eu quero dizer para você primeiro, antes de falar o que é principal, o porquê é que ela existe, o porquê é que ela veio a existir, eu quero dizer para você o que é que ela não apenas existe. Ela não apenas existe para fazer casamentos. Para isso nós teríamos o cartório de registro civil.
É claro que nós temos a bênção, quando alguém se casa, a bênção pastoral, a bênção do ministro, a bênção do sacerdote ou do obreiro, para abençoar este novo casal diante da presença de Deus. Mas aquele que se casa no cartório de registro, aleluia, de registro civil, já está casado, legalmente casado nas nossas leis, nas leis do nosso país. A igreja não existe apenas para vender, por exemplo, material religioso, livros, bíblias. Para isso nós teríamos as livrarias cristãs, que fazem muito bem este trabalho. Não existe para fazer obras sociais apenas, para isso existe o poder público, com a função instituída de desenvolver políticas de obras sociais, construir grandes prédios, para isso temos os empresários, as construtoras. A igreja não está apenas para acabar com a pobreza que está nos nossos dias. Jesus foi quem disse que os pobres sempre estarão no meio de nós. A igreja não existe apenas também para ajudar pessoas a serem melhores do que já são. Para isso existem psicólogos, analistas, casas de recuperação e tantas outras coisas. A igreja não existe para defender uma doutrina teológica ou uma linha de entendimento. Para isso existem escolas filosóficas, teológicas, para o saber a respeito da teologia. A igreja também não está aí para enriquecer pessoas. Para isso está o trabalho, para isso está o empreendedorismo, para isso está o suor para ganhar o pão. A igreja não está aí para educar pessoas. Para isso está a família, para isso está a escola, para trazer educação para as pessoas. Apesar de auxiliar muito nesses aspectos, ou em todos eles, a igreja não está para fazer estas coisas. A igreja, você pode perceber que tudo isso que eu falei para você, existe uma condição de se fazer através do esforço humano. Existe uma condição de se fazer através da ciência humana, ou do trabalho humano, ou das instituições humanas. Todas estas boas ações, estas obras, estas atividades são capazes de serem realizadas por entidades naturais e físicas. Por isso eu estou dizendo para você que, embora a igreja assuma papéis como esse e desempenhe papéis nessas atividades, não é esse o principal foco da igreja. Não é para isso que ela existe. Não é essa a ação principal da igreja. Não é esta a meta e a motivação que você deve ter ou tem no seu coração. Não. Mas então, para o que ela existe? Qual é a ação principal da igreja? Se já foi complicado falar quais são as ações secundárias, o que virá pela frente? Engano seu. Agora que está muito simples, porque a missão da igreja é uma só: evangelizar. Diga para o seu irmão: a missão da igreja é evangelizar. O que significa evangelizar, Carlos? É exatamente aquilo que nós lemos no texto. Jesus está declarando: eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra, porque eu cumpri o meu propósito. Agora eu estou entregando o propósito de vocês. Vão e façam discípulos de todas as nações. Evangelizar é fazer aquilo que a Jennifer acabou de cantar. É anunciar que infelizmente o inferno é uma realidade, custe o que custar. É anunciar, muitas vezes parecendo ser careta, falar de uma mensagem como essa, quando muitos entendem que inferno é uma história, é uma lenda, é uma historinha para assustar pessoas. É você ir contra toda e qualquer opinião, confrontar isso e dizer: não, quem mais falou sobre inferno na Bíblia Sagrada foi o próprio Senhor Jesus de Nazaré. Evangelizar é mostrar às pessoas, amados, que elas precisam de salvação. A igreja veio sobretudo com a ação principal de mostrar às pessoas, da forma que tiver que ser mostrado, que elas estão condenadas ao inferno, que elas estão condenadas ao juízo de Deus, à ira de Deus. Porém existe um escape para isso, há uma solução de Deus, há uma forma de escapar do tormento e do juízo e da ira de Deus, e ir para o céu, ir para a presença de Deus.
o próprio Senhor preparou a solução e a saída para as nossas vidas, entregando o seu Filho Jesus de Nazaré, pregando as boas novas, anunciando. O que são as boas novas? O nascimento do Senhor Jesus. As boas novas têm tamanha relevância, irmãos, que diz a palavra de Deus que neste dia veio anjos do céu, aleluias. Este evento, o nascimento do Senhor, na história bíblica, movimentou o mundo espiritual. Diz a Bíblia que anjos do céu saíram da eternidade, do mundo espiritual, e apareceram aos pastores de ovelhas que estavam pastoreando no campo de Israel, trazendo a notícia e dizendo: olha, nasceu o Salvador, hosana nas alturas, glórias a Deus, louvado seja o nome do Criador, porque o que vocês esperavam aconteceu, aleluias. O Jesus, o Messias ungido, Filho de Deus, tão esperado e tão aguardado, nasceu e já está no mundo. Evangelizar é trazer as boas novas, é mostrar, aleluias, para a humanidade que Jesus, ele nasceu, ele cresceu, ele esteve nesta terra, ele realizou o seu ministério, ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos para salvar o pecador. O pecador, por pior que seja, não pode se salvar. Eu não posso me salvar, você não pode se salvar, ninguém pode, a sua família, o seu parente, ninguém pode se salvar. As crianças do Paraguai, da África, ninguém pode se salvar. Mas a boa notícia diz que Jesus morreu no nosso lugar, e através da fé em Jesus, todos podem ser salvos pela graça de Deus que foi derramada sobre nós. Aleluias, esta é a função da igreja, pregar o evangelho que salva. Embora nos nossos dias nós vemos que muitos estão fazendo diferente, muitos estão pregando um evangelho diferente, adulterado, modificado, aonde não é Jesus quem está no centro, aonde não é a morte, a ressurreição, aonde não é o renunciar da sua própria vida. Mas nós estamos vendo alguns evangelhos aí para todo gosto aí fora, mas o próprio Senhor Jesus disse que estas coisas aconteceriam, que no final dos tempos apareceriam homens, mestres, pregando heresias, doutrinas, aleluias, que agradaria ao ouvido daqueles que querem ouvir tais coisas. Mas a missão da igreja, sobretudo, sobremaneira, é pregar o evangelho da salvação, o evangelho da cruz, o evangelho da morte, o evangelho da graça, que diz que se eu e você não perdermos a nossa própria vida, nós não poderemos ganhar. Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, manter a sua vida como ela é, desfrutar das coisas aqui, conquistar tudo aqui, quiser salvar a sua vida, ele disse: perdê-la-á. Mas aquele que, aleluias, entre vírgulas, por amor de mim, ele diz, perder a sua vida, esse a salvará. Jesus disse: aquele que, aleluias, me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai e diante dos santos anjos de Deus. Mas aqueles que me negarem, eu o negarei. Olha aí, é o que está na palavra, o evangelho da morte, o evangelho que salva. Para que a igreja existe? Por que a igreja existe? A igreja existe também e serve para ser a voz de Deus, para livrar-nos da ignorância humana. Atos capítulo 2 e verso 37, abra sua Bíblia comigo, Atos 2 e 37, quem puder, quem não puder só escute. Atos 2 e 37, aleluias. A igreja serve para ser a voz de Deus, para livrar os homens da ignorância humana. 2 e 37, estava lá Pedro, no dia de Pentecostes, quando foi cheio do Espírito Santo, e quando começaram a acusá-los de estarem embriagados, diz assim: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu:
arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aleluias. Através da pregação do Evangelho da Graça, através da pregação de alguém que não era manso, e que pelo contrário estava sendo acusado de estar embriagado, e que se levanta com autoridade para dizer: eu não estou embriagado, esses homens também não estão embriagados, visto que são 9 da manhã, mas o que estão vendo é o que o profeta profetizou lá no passado, que nos últimos dias o Espírito de Deus desceria sobre toda a carne. O que estão vendo agora são homens humanos limitados, cheios do Espírito Santo de Deus. E aí diz a palavra que veio um temor sobre aqueles homens, veio um temor que eles tiveram que perguntar, aflitos em seu coração: aleluias, que faremos nós agora diante disso? Ei, sabe o que a igreja veio fazer? A igreja veio transmitir a ideia de um Deus vivo e poderoso, e não só a ideia, mas a vida, aleluias, a comunhão com esse Deus. A igreja veio transmitir algo vivo para as pessoas que estão aí fora, um testemunho real que vai além de palavras, que vai além de conhecimento, mas veio transmitir uma experiência tamanha que vai fazer com que as pessoas aí fora, principalmente os teus parentes, aquele que você ora tanto para que se converta, quando eles perceberem, sentirem esta presença deste Deus, eles ficarão como aquele público no passado, atônitos, aflitos, e hora dessa, mais cedo ou menos cedo, vão perguntar para você: o que é que eu devo fazer? E você vai pregar, sabe o que para ele? O Evangelho da graça, o Evangelho da morte, o Evangelho da salvação do nosso Senhor Jesus. Arrependam-se e sejam salvos, e creiam em Jesus de Nazaré. Aleluias. Que faremos? Que faremos? Eles perguntaram. Quando nós olhamos, irmãos, para os homens, nós vemos a condição deles. Eles podem ser inteligentes, eles podem ter estudo, eles podem ter conhecimento, eles podem ter posses, eles podem ter dinheiro, eles podem ter poder, eles podem ter autoridade neste mundo. Só que eles têm uma ignorância sobre a respeito do juízo de Deus. Eles não sabem que daqui a pouquinho os dias estão contados. Jesus conta uma parábola onde ele diz para aquele que só guardava, aquele que ganhava e guardava no celeiro, ganhava e guardava, e dizia: agora já estamos cheios, vamos folgar e viver agora a nossa vida. Jesus conta uma parábola que naquela noite o Senhor pediu a alma dele e perguntou: o que tem para oferecer? Há uma ignorância nas pessoas aí fora sobre as coisas do céu. Há uma ignorância sobre as coisas eternas. Eles podem ter tudo, conhecimento, dinheiro, fama, mas não sabem que daqui a pouquinho o inferno os espera se não encontrarem com a pessoa salvadora de Jesus Cristo de Nazaré. E a função da igreja é dizer para estas pessoas: arrependam-se. Arrependam-se desta geração. Arrependam-se desses pecados, arrependam-se de tudo isso que acontece aí fora. Não caminhe como este mundo, transformai-vos segundo a renovação da mente. Não ande como eles andam, não façam como eles façam, não creiam como eles creem, mas seja diferente, faça a diferença, faça um esforço para ganhar o céu. Sabe por quê? Porque daqui a pouquinho os dias se findarão, e diz a palavra que aquele que não estiver com o nome escrito nos céus será lançado no lago de fogo. A igreja é a voz de Deus para livrar o ser humano da ignorância. A igreja existe para evangelizar. A igreja serve para explicar também sobre a transformação que ocorre no interior do homem que aceita a Jesus de Nazaré. Ele diz: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
O que é conversão? A palavra arrependei-vos no grego é metanoia, que é transformação, que significa mudança de mente, transformação. A palavra arrependei-vos. O cristão regenerado é um ser em processo de transformação. A igreja está para evangelizar, para dizer as boas novas, mas para também ensinar como funciona esta nova vida, para também ensinar os passos que tem que ser dado. Isso também vai ser chamado de discipulado, isso vai ser chamado de fazer discípulo, isso vai ser chamado de ajudar alguém, isso vai ser chamado de você dar o seu tempo, a sua palavra, o seu conhecimento também para alguém, para que esta pessoa de alguma forma possa encontrar a Jesus Cristo de Nazaré. A função da igreja é explicar a transformação. Nós estamos em transformação, nós estamos, aleluias, a conversão é o maior milagre que pode acontecer com a pessoa, aleluias. A regeneração ela acontece quando somos tocados pela palavra, que gera o arrependimento, e o Espírito Santo vem em nós e nos regenera, e surge em nós a natureza divina. Eu vou repetir isso: a regeneração é quando somos tocados pela palavra de Deus, que gera o arrependimento nos nossos corações, e o Espírito Santo vem em nós e nos regenera, e surge em nós a natureza divina, que é o novo nascimento. A igreja serve para evangelizar, a igreja serve para discipular, a igreja serve para amar, a igreja serve para abraçar, a igreja serve para ser o caminho, para demonstrar esse Jesus para as pessoas. E isso vai ser feito de tantas formas, e aí vai entrar as ações secundárias, e aí vai entrar a ação social, e aí vai entrar ajudar os pobres, e aí vai entrar ajudar a fazer os casamentos, e aí vai entrar recuperar pessoas, e tudo isso vai ser algo que vai complementar a ação de entregar as boas novas. Mas para que existe igreja? Por que existe igreja? A igreja só existe porque Jesus Cristo, aleluia, fundou esta igreja e deu uma promessa para esta igreja, e Ele mesmo disse: as portas do inferno não prevalecerão, não vencerão sobre a minha igreja. É por isso que esta igreja aqui está aberta, é por isso que nos 4 cantos do mundo existem igrejas abertas, e principalmente aquelas que repousam ainda sobre a promessa do Cristo, aleluia, de estar nele como a pedra, de estar sobre ele, aleluia, ele ser o cabeça da igreja, e a sua mensagem ser a mensagem principal da igreja. A igreja que sobrevive, a igreja que vai encontrar o arrebatamento, a igreja que vai encontrar o Senhor Jesus, é a igreja verdadeira, é a igreja genuína, modelo da igreja primitiva, é a igreja que carrega as marcas da perseguição, é a igreja que carrega as marcas de Cristo, do esforço, aleluia, do evangelismo, a igreja que carrega as marcas, aleluia, de confrontar este mundo para trazer a boa nova, a notícia da salvação. É a igreja que carrega sobre a sua placa, de baixo em cima, por todo lado, Jesus é o Senhor, aleluia. É a igreja que sabe que é por Ele, tudo é por Ele, para Ele. A igreja que o tem de fato como cabeça, não apenas na palavra, na teoria, mas que deixa Ele conduzir todas as ações para o bem, aleluias, da obra e do crescimento desta igreja do qual Ele é Senhor. Agora, algumas coisas são obstáculos para esta igreja crescer. Estava pensando sobre isso também. Nós somos a voz de Deus para a ignorância humana. Nós somos a voz de Deus para explicar a regeneração. Nós somos a voz de Deus para explicar o nascimento ou os novos passos. Mas existem alguns obstáculos que atrapalham também a missão da igreja. Jesus vai falar sobre isso. Eu quero ler para você Lucas 20 e 45. Só escute. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 20, 45 ao 47. Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças
e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Fariseus eram pessoas que tinham uma hipocrisia, um preconceito. Fariseus eram pessoas que queriam parecer algo, mas na verdade eram outra coisa. Fariseus eram religiosos da época de Jesus. Fariseus eram observadores, eram um dos grupos do judaísmo que tinha mais severidade com a lei de Moisés. Não só a lei de Moisés, mas eles tinham mais um monte de leis criadas por eles. E eles eram orgulhosos por serem mais santos ou melhores do que os outros judeus. E fariseus, disse Jesus, que ele confrontava, a palavra diz que ele confrontava, porque eles gostavam de estar bem vestidos, com roupas diferentes, especiais. Eles gostavam de fazer orações longas, bonitas. Eles gostavam de aparecer, de demonstrar, mas por dentro estava totalmente podre, estava vazio. A intenção e a motivação era outra. A palavra vai dizer que Jesus, em certa ocasião, também chega para eles e diz: por que vocês estão reclamando e criticando a respeito de João Batista? O que é que vocês foram ver lá no deserto? Por um acaso uma cana, aleluia, levada pelo vento, balançada pelo vento? Vocês foram ver o que? Alguém vestido de roupas finas? E ele vai dizer assim: os que estão vestidos com roupas finas estão nos palácios reais. Mas se vocês foram ver um profeta, eis o profeta, e nascido de mulher até hoje é o maior profeta que já nasceu. O que eu estou querendo dizer com esta palavra? Uma das coisas que tem atrapalhado a missão da igreja de abraçar, de trazer pessoas, é o preconceito e a hipocrisia. Existem igrejas que não aceitam qualquer pessoa. Existem igrejas que fazem restrição com pessoas, que colocam situações, empecilhos, para que essas pessoas adentrem e façam parte da sua congregação. E isso não é bíblico, porque na verdade as pessoas precisam encontrar Jesus. Depois toda e qualquer transformação necessária será realizada pela obra do Espírito Santo. Mas a função da igreja, aleluia, é não ser preconceituosa e acertar todos ao seu redor. Aceitar. Será que a igreja está preparada para receber ali, como no último culto, ou no penúltimo, moradores de rua? E se entrar ali prostitutas, e se entrar drag queens, e se entrar pessoas desta natureza, será que estamos preparados para recebê-los? Deveríamos estar. Porque essas pessoas estão nesse estado porque não conhecem o Jesus que eu e você conhecemos. Não conhecem o Jesus que um dia nós conhecemos e que estamos nele, e estamos firmados nele. São pessoas que precisam conhecer. São pessoas que precisam estar onde a palavra é pregada. São pessoas que precisam estar onde o evangelho é anunciado, porque somente o evangelho tem poder para transformar uma vida. Não são palavras de efeito, não são palavras de poder. Paulo diz à igreja de Corinto: eu não venho a vós com palavras de sabedoria, mas eu venho a vós com o poder do Espírito Santo de Deus. Necanta labassuri andarai. Ah, irmão, Jesus, aleluias, obrigado, meu irmão. Jesus, ele causava escândalo em algumas pessoas, porque ele impactava os religiosos, em geral, quando ele se posicionava ao lado de pecadores desprezíveis e desprezados, tais como prostituta, adúltera, fiscal corrupto, sabe? Talvez dos nossos dias alguém da Lava Jato, dos piores, beberrões, homens embriagados que passavam o dia bebendo, pecadores em geral. Jesus impactava a sua geração de religiosos, porque ele estava junto com essas pessoas, abraçando essas pessoas, dando oportunidade a estas pessoas, pessoas desclassificadas pela sociedade do seu tempo. Hoje, para entrar em algumas igrejas, pessoas precisam fingir que não são aquilo que são. Precisam fazer, como diz o ditado, barba, cabelo e bigode. Entrar em situações, do contrário, fora, não serão bem-vindos.
quero que você pense nisso. Isso é um obstáculo que atrapalha a missão da igreja. A missão da igreja é evangelizar. Essas pessoas precisam ser acolhidas. Se vão permanecer, se vão ficar, se serão transformadas, não cabe a mim, a você, não cabe a nós. O que cabe a nós é fazer o possível, o que estiver nas nossas mãos, para que eles sejam transformados. Porque um dia alguém estendeu a mão para você, é por isso que você está aqui nesta noite. Preconceito e hipocrisia é um obstáculo. Medo de perder a posição social é outro obstáculo. Tem uma passagem, João 11:48, cita uma passagem que retrata bem a preocupação dos chefes, dos sacerdotes e fariseus. Diz assim: se o deixarmos, todos crerão nele. Isso é depois que Jesus ressuscita Lázaro. E aí alguns judeus creram em Jesus, e aí está um alvoroço, se permitem ou não permitem Jesus fazer essas coisas, e eles reúnem o Sinédrio, uma reunião religiosa, e eles estão dizendo assim: se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Há também uma passagem, João 12:42 e 43, que ressalta o medo de muitos líderes. Aleluia! Ainda assim muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. E muitas vezes, irmãos, é o que acontece diante de nós. Nós não nos posicionamos, nós não assumimos o chamado, nós não fazemos o que está para nós fazermos, nós não enfrentamos a nossa realidade ministerial e espiritual, porque temos medo de perder a posição na sociedade. O que é que vão falar? O que é que vão dizer de mim? O que é minha mãezinha? O que é meu avô que é tão tradicional? O que é o meu padrinho, a minha madrinha? Não é assim? O que é que os meus colegas de trabalho vão falar? Se souberem que eu estou lá na igreja, todo culto, o que é que vão falar? Medo de perder posição social, obstáculo para a missão da igreja. Nós não temos que agradar aos homens. Sim, nós temos que viver em paz e harmonia, mas nós temos que agradar em primeiro lugar o nosso Senhor e Salvador. Nós temos um Senhor sobre a nossa vida. Quem está reinando sobre nós? Aleluia, se é Cristo, então nós nos reportamos a Ele. É a Ele que batemos continência, é a Ele que nós queremos agradar, é a Ele que é o nosso general. E diz o apóstolo Paulo que aquele que está alistado nesse exército não se enrosca e não se embaraça mais com as coisas deste mundo. Nós temos que vencer os medos de perder posições, o medo do que vão falar de nós. Ah, mas se eu mudar aqui, e não estou falando somente em relação ao mundo, mas estou falando também no universo religioso. Tantas pessoas vivem oprimidas em religiosidades, em costumes e tradições que fazem porque aprenderam que assim é o certo, mas na verdade lá dentro gostariam de fazer diferente. E aí eu vou dizer: se você faz porque você tem o coração em Deus para fazer, faça porque é por fé. Diz Romanos 14 que Deus se agrada. Mas se você faz porque alguém mandou, mas por dentro aqui é outra coisa, não é por fé, então você precisa rever. Medo de romper estigmas, marcas, padrões, medo dos homens, medo da opinião, medo do que vão falar, medo da reputação. Que reputação? Você já está morto na cruz do Calvário, a tua vida está em Cristo. Que medo nós temos? Medo de perder a posição. O terceiro obstáculo, eu vou rapidinho para finalizar, é a preguiça. Aleluia, Hebreus 6, 11 e 12. Muitos deixam a preguiça dominar as suas atitudes e perdem a ousadia. O texto de Hebreus 6, 11 e 12 diz: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, essa que você tem hoje, que você tinha o ano passado, até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Percebeu aqui, irmão? A mesma prontidão que você teve desde o início até o fim. Então deixa a preguiça espiritual de lado, deixa a preguiça, deixa o comodismo, deixa de lado, vamos avante na força do Senhor. Preguiça é obstáculo, acomodação.
Apocalipse 3:15, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Lembra da igreja de Laodiceia, que estava numa indiferença, numa mornidão, não sabia o que era, nem o que queria ser? Esta acomodação é um obstáculo para a igreja cumprir a sua missão na terra. Quinto, perder o primeiro amor. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse também: vós que perderam o primeiro amor, arrependam-se e voltem. O primeiro amor, queridos, é quando nós estamos naquele gás, nós estamos naquele fervor, diante da necessidade da salvação do próximo, diante da necessidade do reino de Deus. Nós somos ali pau para toda obra, nós estamos ali buscando, querendo mais de Deus. O primeiro amor é aquele algo extraordinário, onde temos as maiores experiências, porque buscamos, porque consagramos, porque queremos, temos fome e sede. Aleluias. Perder o primeiro amor é outro obstáculo. Crentes cauterizados e insensíveis, sabe o que é isso? Quando estamos acostumados com o pecado. Aleluias. Quando começamos a aceitar o que não deveríamos aceitar, quando o pecado já fez morada em nós, aquilo que havíamos deixado para trás, e por algum motivo voltou, porque a nossa natureza é complicada, e se nós não vigiarmos, a natureza antiga quer voltar, e se algo começa a voltar à tona, diz a palavra que a nossa mente se cauteriza, ela é queimada, e não mais acusa o pecado. Crentes cauterizados, insensíveis, também são obstáculos para a igreja. E por último, a perda do sentido de urgência, esquecer ou não acreditar mais que Jesus está voltando. A Jennifer estava cantando aqui do arrebatamento, aleluias. Perder o sentido de urgência, irmãos, o sentido de que é necessário correr, é necessário fazer o que estiver à mão para fazer, é necessário levar esta mensagem, porque o que está escrito vai acontecer. E Jesus disse: quando vocês virem os sinais, quando vocês virem os sinais que nós estamos vendo, prepare-se, porque é o princípio das dores, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, pestes, fomes, terremotos. Todos esses eventos estão aumentando. Se você olhar a história, se você olhar a história do século passado, e você olhar o que está acontecendo na atualidade, você vai ver que todos esses eventos só estão aumentando. As guerras, os rumores de guerras, os conflitos de guerra, as nações se levantando contra nações, aleluias, as pestes se aumentando, as doenças sem cura, sem vacina, as epidemias, a fome, as pessoas morrendo de fome. Tudo isso está se multiplicando. Jesus disse: quando vocês virem estas coisas, é o princípio das dores, é o princípio do fim. Quando nós perdemos o senso, o sentido de urgência da volta de Jesus, isto também é um empecilho para a igreja. Então, quais são os empecilhos que atrapalham a missão da igreja? Não seja preconceituoso, assuma a sua posição em Cristo, não seja preguiçoso, saia do comodismo, volte ao primeiro amor, seja inconformado com o pecado, tenha senso de urgência para com aquele que precisa de salvação. Não só você, quando eu digo você, estou dizendo todos nós. A igreja veio para abraçar, a igreja veio para evangelizar, a igreja precisa entregar a notícia. Me perguntaram: para que é que precisa de igreja? Eu disse: para que a mensagem de Jesus seja propagada para aqueles que não conhecem, para que a salvação alcance as pessoas. Jesus morreu por todos, mas nem todos aceitarão. Por isso ele diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O mundo está como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra. Está se multiplicando a impiedade, e tudo isso nos mostra que Jesus está voltando. Ele mesmo disse: a seara é realmente grande. Ele mesmo disse: são poucos os ceifeiros. E o conselho que eu te dou nesta noite: busque a graça de Deus e coopere com o reino do Senhor. Seja um obreiro aprovado, que não tendo que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. O Senhor conta contigo.
A igreja somos nós, é você, sou eu. A igreja somos esta congregação reunidas no Senhor. Se sairmos lá no pátio, lá no meio da rua, lá seremos igreja. Então que possamos em todo e qualquer lugar levar as boas novas do reino de Deus, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? É para isso que a igreja existe. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé. Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando